Olá a todos, meu nome é Fábio Oliveira, sou consultor IBM I2 pela iMart. O tema dessa apresentação é Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate a Fraudes com IBM I2. Para essa apresentação, nós iremos utilizar aqui dois softwares, né? Seria o IBM I2 Analyst Notebook e o IBM I2 iBase. Para quem não conhece ou nunca viu, né, nenhum desses softwares, o IBM2 ele é uma ferramenta extremamente poderosa para a realização de análises através de diagramas, onde eu saio daquele contexto de dados lineares, que é a linguagem utilizada em planilhas, relatórios, tabelas, e passo aí para um formato totalmente visual e intuitivo. E a parte do iBase, ele basicamente ele faz uma interface, né, com o meu banco de dados, onde ele vai traduzir as informações desse banco para um formato de entidades e vínculos, que é o formato utilizado aí pela ampla maioria dos produtos da família i2, né? Bom, aqui eu já estou com o meu Analyst Notebook aberto, então vale ressaltar aqui nesse momento a questão da interface, né? Para quem nunca viu o software, ela é extremamente amigável, tem esse formato de menus, o que ajuda bastante aí para a pessoa se ambientar com o software, né? A usabilidade realmente é muito boa e a interface, como eu disse, bastante amigável, né? Aqui no canto direito nós temos aqui a janela que confere a parte do iBase, né? Nesse momento aqui eu já estou conectado à minha fonte de dados, né? É importante frisar que esse banco de dados que vai ser utilizado aqui nessa apresentação, ele foi concebido com dados totalmente fictícios, né? Elaborados aí tendo como base a nossa expertise e também alguns cases aí de clientes, né? Clientes nossos, obviamente. E com isso a gente montou aqui uma estrutura para apresentar a vocês algumas funcionalidades muito interessantes principalmente para esse contexto de PLD, né, que é amplamente difundido hoje, e acho que a ferramenta é uma grande aliada aí para esse meio investigativo. Então, o ponto de partida aqui ele poderia ser, obviamente, transações alertadas de um motor estatístico, ou até mesmo transações barradas ou interceptadas por um IBM Safer Payments, por exemplo. Mas nesse contexto da apresentação, nós iremos utilizar aqui uma consulta simples a esse banco de dados, né? Como que é feita essa consulta e a partir daqui, dessa consulta, nós iremos transcorrer a dinâmica da investigação, tá bom? Eu vou fechar esse diagrama aqui, vou deixar o diagrama em branco para nós começarmos. Então, como eu disse, a ideia é partir, iniciar o contexto da investigação tendo como base uma consulta simples a esse banco. Elencamos aqui essa consulta justamente para mostrar também a facilidade que é você trabalhar com consultas aqui com o Analyst Notebook. Então aqui do lado esquerdo nós temos toda a estrutura que foi elaborada ali no nosso banco de dados, né? E para montar essa consulta é extremamente simples. Eu seleciono aqui a entidade, no caso a informação que eu quero incluir na minha consulta, clico e arrasto para estar em branco. Basicamente é isso. Então, aqui para essa dinâmica, nós iremos utilizar um requerimento que seria um portador associado a mais de 25 depósitos em espécie. Então, eu selecionei aqui as duas entidades, coloquei o vínculo entre eles, né? E aqui nessa extremidade eu vou fechar o parâmetro para maior que 25. Opa. Então, coloco aqui 25. E aqui no campo tipo, eu vou fechar só para depósitos, né? Tendo em vista que eu tenho aqui também saques, etc, né? Então, vou colocar aqui depósito. Depósito, perfeito. Feito isso, a minha estrutura está pronta. Notem que eu não utilizei nenhum código, né? Essas famosas queries aqui, elas são feitas, na grande maioria dos casos, utilizando comandos, né? A própria linguagem SQL. E, então, aqui nesse caso, eu fiz isso de uma forma muito simples, muito prática, né? Realmente para facilitar bastante o contexto da investigação para o investigador, né? Então, eu clico aqui em resultados. Nesse momento, ele já retornou aqui o resultado que eu tenho no meu banco de dados. Ele mostra um breve detalhamento aqui no canto direito,
com as informações que eu tenho, né, dessas transações. Então, tenho data, hora, valor, etc. Como eu falei no início, a ideia é sempre trabalhar com diagramas, né? Então, eu vou salvar aqui essa consulta, vou colocar aqui como teste RBX, por exemplo. É bem interessante essa questão de salvar a consulta, porque num segundo momento que eu quiser repetir esse mesmo requerimento, eu dou um duplo clique e não preciso nem montar aquela estrutura da forma que eu montei, né? Então, vou adicionar aqui o resultado dessa consulta ao diagrama. E aqui acho que fica bem claro o que eu falei no início, né? Quando eu saio daquele contexto de dados lineares e passo a trabalhar com dado visual, né? Notem que eu tenho aqui a figura do portador e todos os depósitos associados a ele. Eu vou só... A primeira coisa aqui agora é melhorar um pouco a apresentação desse dado. Então, o Analytics Notebook conta com uma série de layouts pré-definidos. Então, eu vou colocar aqui primeiro esse formato de organização. Ele já adequou automaticamente as informações. E para esse cenário que eu tenho eventos, né, acontecendo com data e hora, é bem interessante o formato de linha de tempo, que é aquele famoso diagrama com a barra temporal, né, que muitas pessoas perguntam aí nos clientes, como que eu faço para montar esse diagrama? Então eu vou pegar essas informações aqui, eu vou primeiro pegar o portador, eu altero aqui o estilo dele, vou colocar aqui o formato de linha de tema. Eu vou trazê-lo aqui só para o lado esquerdo para melhorar um pouco a visualização de vocês. Peço para exibir a barra temporal. Feito isso, é só eu clicar nesse botão para ter aqui a ordem cronológica desses depósitos, né? E pronto, já tenho o meu diagrama de linha de tempo aqui. O que é interessante mostrar nesse momento? O I2, o Analytics Notebook aqui especificamente, ele não é usado somente para investigação. Ele tem vários recursos aqui que possibilitam também ser usado para disseminação da investigação. O que é bacana aqui, por exemplo, nesse caso, né, eu tenho uma série de depósitos que ocorreram aqui ao longo do tempo, e com esse formato de diagrama, à medida que eu deslizo aqui a barra de rolagem para a direita, tá vendo? Ele conserva aqui o portador do lado esquerdo. Então, percebam que fica bem simples, né? E bem dinâmico esse formato de apresentação, né? Então, se eu quisesse simplesmente fazer uma consulta no meu banco de dados e apresentar isso internamente na minha organização, né? Eu poderia contar com esse recurso que é bem interessante, fica bem fácil para a pessoa compreender, né? No caso aqui nós temos o resultado, o fruto daquela nossa consulta sendo apresentado em ordem cronológica, né? Como eu falei no início também, né? Eu tenho esse formato de diagrama linha de tempo e a ideia agora é começar a entrar um pouquinho nos recursos analíticos do I2, né? Tem uma série de recursos muito interessantes, ao qual eu vou mostrar alguns para vocês. O primeiro deles aqui seria a questão do diagrama de barras. Esse recurso é muito interessante para a obtenção de alguns insights baseados em comportamentos, né? Por exemplo, aqui o comportamento, se eu estiver buscando algum tipo de padrão, considerando data e hora, por exemplo, eu vou pegar aqui o mês do ano como histograma. Olhem que interessante, o I2 já me retornou aqui que eu tenho todos esses depósitos, eles ocorreram entre o mês de junho e o mês de agosto, sendo a maior incidência aqui no mês de junho. À medida que eu deixo o cursor do mouse aqui repousado, né, sobre esse mês, ele já me diz aqui que são 15 depósitos que ocorreram no mês de junho, né? Se eu clicar aqui em cima dessa barra do gráfico, ele destaca o posicionamento desses eventos no diagrama. Então, é uma forma seletiva de eu ter esses destaques no meu diagrama para com isso obter alguns insights aí e o direcionamento para a condução da investigação, né? Eu vou colocar um outro parâmetro aqui que seria, deixa eu ver aqui, por exemplo, a hora do dia como diagrama de barras, né? E olhem que interessante, todos esses depósitos ocorreram aqui entre 11 e meio-dia, mais precisamente 20 depósitos, né? E os demais entre 15 e 16 horas. É bem interessante essa questão porque aqui já levanta uma certa suspeita, né? Por ser horário de abertura e fechamento de agência, enfim. Eu vou enriquecer um pouquinho mais de detalhe, vou colocar aqui o dia da semana como matriz térmica. O que é essa matriz térmica? De forma bem simples, ela vai
quanto maior a incidência, mais quente, né? Então ela vai apresentar os resultados aqui em vermelho. Então, por exemplo, o dia que teve a maior incidência de depósitos foi a sexta-feira no mês de junho, que no caso são 6 depósitos aqui representados. E aí eu tenho o recurso de animação, que à medida que eu aperto aqui, ele vai navegando por todas essas opções que ele retornou e percebam que é dinâmico. Quando ele passa pela opção no mês de junho, por exemplo, ele mostra a distribuição aqui dentro dos horários, né? Então isso aqui é outra funcionalidade bem interessante também. Tá? Eu vou pausar aqui essa animação. Vou limpar essa seleção só para a gente voltar ao parâmetro anterior. E aí vamos dar seguimento aqui na nossa investigação, né? Então eu ajusto aqui a janela. Perfeito. Fizemos a consulta, plotei os resultados em diagrama, montei um diagrama de linha de tempo e fiz uma análise em cima de alguns padrões de data e hora, né? Uma pergunta que poderia ser respondida aqui, dando continuidade na nossa dinâmica, em quais agências foram feitos esses depósitos, né? Como que eu faço para responder essa pergunta aqui? Então, eu seleciono aqui todas as transações. E eu tenho uma opção aqui no I2 que seria fazer uma expansão controlada. O que é essa expansão controlada, né? Baseado nas informações que eu tenho no meu diagrama, eu tenho a possibilidade de ter um retorno dessa consulta de forma seletiva. Ou seja, eu não quero todas as informações de uma vez. Eu quero simplesmente responder a minha pergunta inicial, que é qual agência ocorreram esses depósitos, né? Então, eu vou marcar aqui nessa caixinha só agência e clique em OK. Então, o I2 já retornou para nós aqui que todos esses depósitos ocorreram nessas 4 agências. Então, como eu tenho aqui o diagrama de linha de tempo, eu vou colocar aqui o formato de linha de tema. Melhora aqui a questão do espaçamento. E aí eu ajusto a janela novamente. Então, aqui nós temos agora os depósitos, né, representados nesse diagrama de linha de tempo, em ordem cronológica. E temos também as agências, né? A distribuição dessas agências ao longo do tempo, elas são representadas aqui por esses pontos pretos. Então, à medida que eu deslizo a barra de rolagem, eu tenho aqui a distribuição desses eventos nessas agências, né? Uma questão que é bastante recorrente, né? Os clientes comentam muito, né? Como que eu faço para plotar registros no mapa, né? Como que eu faço para plotar essas informações por dentro aqui do Analyst Notebook? O Analyst Notebook ele tem um plugin nativo da Esri, né? O que torna relativamente simples, já vem integrado aqui no software, né? E o que torna relativamente simples eu fazer essa plotagem. Eu seleciono aqui as informações, clico com o meu botão direito, incluir no mapa e ele já nos traz aqui que, por exemplo, todos esses depósitos ocorreram na região de Curitiba. A única parametrização, a única configuração que eu fiz, obviamente, é salvar essas informações de latitude e longitude no meu banco de dados, né? Feito isso, é só fazer essa plotagem da forma com que eu demonstrei para vocês aqui. Uma vez que eu tenho os dados, né, já no mapa, eu posso fazer, por exemplo, né, uma marcação aqui para delimitar. Vou colocar aqui zona de atuação, por exemplo. Uma vez que eu fiz essa marcação no meu mapa, eu posso vir aqui tirar um print, por exemplo, e colar isso aqui diretamente no meu diagrama, né? Posso colocar isso aqui no cantinho, por exemplo. Lembra que eu comentei no início, né, que a ideia do Analyst Notebook não é só conduzir a investigação e também a disseminação da investigação? Então, de repente, eu preciso compartilhar esse diagrama com algum membro da equipe que não tem acesso, por exemplo, ao Analyst, ele vai receber aqui o diagrama com mapa, enfim. É uma funcionalidade bastante interessante aqui. Deixa eu até apagar isso daqui. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa dinâmica, né? Então, eu fiz a expansão controlada para as agências. A próxima pergunta a ser respondida aqui seria para quais contas, né, quais contas receberam essas importâncias, né, esses montantes que foram depositados. Então, novamente, eu vou fazer uma expansão controlada, só que dessa vez, ao invés de marcar agência, eu vou marcar a conta corrente. Aí o I2 já retornou aqui que são 4 contas.
como nós estamos trabalhando com diagrama de linha de tempo, eu altero a representação novamente. Vou só espalhar um pouquinho mais aqui. E perfeito, agora eu já tenho uma visão sistêmica desses depósitos, tenho os elementos aqui de agência e conta, e como eu disse para vocês, eu tenho aqui os pontos pretos que amarram aqui com seus respectivos objetos, né? Então, à medida que eu deslizo a barra de rolagem, eu tenho agora uma visão completa de todos os intervenientes aqui, de todos os personagens relacionados a esses eventos de depósito. Uma vez que eu estou com um diagrama de linha de tempo, né, eu quero voltar para o diagrama de associação, eu quero agora entrar num parâmetro de análise onde eu quero ter a visão de o montante que foi depositado em cada conta. Como que eu saio desse contexto de diagrama de linha de tempo e entro no diagrama de associação novamente? Então, a primeira coisa, eu vou tirar a barra temporal, porque agora ela não tem mais relevância aqui. Seleciono todas as informações. Eu altero a representação novamente para ícone. Então, eu já tenho aqui um pouco embaralhado as informações, eu vou mexer aqui no layout. Então, eu já tenho agora o mesmo formato que eu tinha anteriormente, né, que é aquele diagrama no início, que é onde eu tinha a associação. Como eu falei, eu quero uma visão consolidada, né? Eu não quero, assim, cada depósito com seu valor, eu quero ter uma visão unificada desses depósitos, né? Como que eu faço isso? Eu poderia fazer isso de várias formas, mas um recurso que eu acho interessante mostrar seria o de mesclar entidades, né? Como que eu faço isso daqui? Então eu seleciono a conta, seleciono conexões e términos, e tem esse recurso aqui que eu faço o merge, que é bastante interessante, né? Percebam que ele concatenou os valores dos depósitos, né? E agora eu já tenho o somatório aqui de 539 mil que foi para essa conta 422. A questão da rastreabilidade, né, que alguns clientes perguntam também. Poxa, eu fiz a mesclagem e o que aconteceu agora com os eventos? Eu perco a rastreabilidade disso? Não. Uma vez que eu deixo o cursor aqui sob essa entidade que eu mesclei, quando eu deslizo aqui para o lado direito, cada um dos depósitos agora estão dispostos em cartões. Então a informação ela ainda está aqui nessa entidade. A única coisa é a representação que está aparecendo de uma forma diferente, né? Então eu vou repetir esse mesmo procedimento para as demais contas. Então eu seleciono aqui a conta, seleciono conexões e términos e faço a mesclagem. E aí ele já concatenou e já somou novamente os valores. Eu vou fazer isso aqui para as outras duas contas. Como eu disse, eu poderia fazer isso de outras formas, mas eu vou fazer utilizando essa funcionalidade para ficar mais claro e mostrar também esse recurso aqui que é bem interessante, né? Então, seleciono aqui conexões e términos. E uma vez que eu fiz toda a mesclagem, aí eu só vou mexer aqui novamente no layout para ficar bem claro. Eu vou pegar o formato hierarquia aqui, né? E pronto. Agora eu já tenho uma visão muito mais clara de todo aquele montante de informações que eu tinha, onde nós estávamos com os depósitos representados em linha de tempo, e agora eu tenho de novo um formato de associação e os montantes respectivos que foram depositados em cada uma dessas quatro contas. Legal, Fábio. Eu tenho agora aqui os montantes que as contas receberam. E como que eu faço, por exemplo, qual foi o caminho do dinheiro a partir daqui, né? Houve transferências, houve movimentação, né? O que aconteceu com esse dinheiro a partir desse momento que ele foi depositado, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar uma moldura nessas contas, só para a gente não perder a rastreabilidade dessas contas. E aí eu vou copiar essas contas aqui para um novo diagrama. Por que que eu estou levando para um outro diagrama? É para que a gente fique mais claro aqui a funcionalidade que eu vou apresentar para vocês, né? Eu poderia fazer isso com Ctrl C, porque o Analyst Notebook, Ctrl C, Ctrl V, né? O Analyst Notebook permite isso. Mas enfim, então eu seleciono aqui as quatro contas, clico com o botão direito e vou fazer uma expansão controlada aqui agora para outras contas, né? Ó, o I2 já retornou que houve sim uma quantidade de transferências.
Eu vou organizar o layout aqui para ficar mais claro. E olha que interessante, eu tenho agora nos vínculos os valores que foram transferidos, as setas indicam conta, origem e destino, e aqui eu já tenho uma série de movimentações que ocorreram, né, relacionando essas 4 contas a partir do momento que esses montantes foram depositados. Para enriquecer um pouquinho mais de detalhe aqui, né, eu vou selecionar todas as contas e vou fazer uma nova expansão, para a gente ter uma expansão em segundo nível. Né? O que seria esse segundo nível? São contas que não se relacionam diretamente com as contas ali origem, as contas depósito, que receberam os depósitos. Né? Então percebam que eu já tenho agora um pouco mais de informação, eu vou ordenar novamente aqui o layout, ou seja, as contas receberam os depósitos, houve transferências para outras contas que, por sua vez, transferiram também para outras contas. Então, eu vou chegar agora aqui, vou fazer o mesmo procedimento para que a gente tenha um pouco mais de informação aqui para demonstrar, que seria responder a pergunta, né? Será que houve também movimentação em terceiro nível, né? Então, eu faço uma nova expansão aqui nesse momento. Vou aqui ordenar novamente o layout para o formato leque compacto. E agora nós temos aqui o que nós chamamos de teia, né? Onde eu tenho uma rede de relacionamentos, eu tenho uma série de movimentações que ocorreram aqui relacionando essas contas e visualmente eu não consigo ter nenhum insight aqui nesse momento. Eu simplesmente tenho um monte de transferências aqui onde eu preciso analisar. E qual o recurso que é bastante interessante aqui para esse cenário, né? Seria o recurso de listar os mais conectados, por exemplo. Eu poderia fazer isso por análise de rede social, mas eu vou fazer aqui por esse recurso que eu consigo mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Então aqui nessa funcionalidade eu tenho aqui primeiro a aba contagem e a aba valores. O que diferencia uma da outra, né? A contagem ela considera a quantidade de atividade, né? A quantidade de interação que cada conta teve, e a aba valores eu considero os montantes que foram transferidos. E qual que é o grande diferencial dessa funcionalidade, né? Se eu selecionar aqui, por exemplo, a maioria dos registros vinculados, o I2 automaticamente ele faz um levantamento aqui em cima desse cenário que nós temos, e ele destaca aqui, por exemplo, a conta 322 como sendo a conta que teve mais atividade, ou seja, ela teve 13 transferências associadas a ela. E aí, quando eu clico aqui nesse círculo, o I2 vai destacar no meio da minha teia, no meio da minha rede de relacionamento, aonde que está essa conta e quais são as transferências que ele está se referindo, né? Então, é uma forma que quando eu tenho um volume maior de informações para analisar, rapidamente eu tenho destacado no meu diagrama, conforme o papel, né, que cada conta desempenha, essa informação. Aí eu tinha aqui aquelas marcações em azul, né, das contas de depósito. À medida que eu desmarco aqui essa opção que eu selecionei, e volta, né? Eu não perco, obviamente, essa configuração que eu tinha feito. Se eu pegar aqui, por exemplo, a maioria das entidades vinculadas, qual que é a diferença, né? Eu não levo mais em conta a quantidade de movimentação, e sim a conta que se conecta à maior quantidade de outras contas. Então, por exemplo, aqui a conta 321, ela se conecta a 11 contas diferentes. Ela teve menos transferências que a conta 320, que nós mostramos anteriormente, porém ela se conecta a mais contas. Então, por isso que conforme eu mudo o critério, eu vou tendo outros resultados aqui destacados no diagrama. E aí na questão de valores, por exemplo, se eu entrar aqui no total de entradas, eu descubro rapidamente qual foi a conta que mais recebeu recursos. Então, nesse contexto aqui foi a conta 320, que o total transferido foi de 1.500.000, que é o que está representado aqui, né? O oposto disso, obviamente, no total de saídas, que seria a conta que mais saiu recursos, né? Que mais enviou recursos para outras contas. Então, no caso aqui foi a conta 321. Ela enviou para outras contas por intermédio de transferências, né? 1.380.000. E aqui eu já tenho destacado no diagrama quais foram essas transferências. E por fim, acho que o recurso mais interessante aqui para esse contexto de PLD seria esse total relativo à mudança de rede.
Esse recurso é muito interessante porque ele vai apontar uma conta onde eu tenho o total de entrada muito próximo do total de saída, o que vai indicar aí uma conta que merece uma atenção especial, seguindo esse viés analítico, né? Pois trata-se de uma conta que possivelmente foi usada para pulverização de valores, que levanta uma grande suspeita aí de ser uma conta laranja, né? Então aqui no caso a representação do I2 aqui, percebam que aqui essa linha em laranja que aparece no centro, ela está indicando, quando eu deixo o cursor do mouse aqui, que essa conta recebeu 1.380.000 e saiu dessa conta 1.380.000. Ou seja, ele recebeu os recursos e distribuiu isso para uma série de outras contas, né? Então o total de movimentação dela foi de 2.760.000. Aí eu clico aqui, eu já identifiquei agora onde que está essa conta. E a partir daqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar essa conta de acordo com esse viés analítico é a conta mais que merece uma atenção especial aqui para conduzir a nossa investigação, né? Então eu vou pegar aqui, colocar uma moldura laranja nessa conta. E uma vez que eu identifiquei essa conta, se eu pegar aqui olhando para essa teia, né, essa rede de relacionamentos, se eu pegar a conta 321 e selecionar aqui a conta 475, percebam que eu não tenho uma interação direta entre essas duas contas. Essas contas elas se valem de intermediários, né? Teve elos intermediários entre elas, outras contas, né? Não teve uma interação direta entre elas. Como que eu seleciono esses intermediários, né? Tem um recurso aqui analítico bem interessante que é o localizar caminho. Então eu selecionei as duas contas, eu clico aqui, aí o I2 ele me pergunta aqui alguns parâmetros, eu vou pular essa parte até, e o I2 já me informou que eu tenho um caminho localizado com 4 vínculos, e ele seleciona essas contas intermediárias. Então o que eu vou fazer? Eu vou incluir nessa minha seleção aqui, vou considerar isso daqui como um cluster analítico, né, que seria um grupo de contas que eu vou levar para o contexto da minha investigação e incluir nessa seleção aqui as outras contas que eu tinha marcado em azul, né? Então, uma vez que eu identifiquei esse grupo, que eu selecionei esse grupo de contas, a ideia agora, eu vou fazer um Ctrl C aqui no teclado, vou voltar para o diagrama anterior, e aí eu faço um Ctrl V aqui, porque eu quero agora juntar, né, o contexto da investigação que eu estou conduzindo, né? Então, quando eu dou o Ctrl V aqui, percebam que o I2 respeita a questão das identidades, né? Uma vez que eu estava trabalhando num outro diagrama. E aí eu vou só ordenar novamente o layout aqui. Colocar agora o formato organização. E olha que interessante, começamos a investigação com o portador, concatenamos os montantes depositados para essas 4 contas e investigando a movimentação dessas contas nas transferências, identificamos essa conta 321, que é uma conta com suspeita de ser uma conta laranja. Hoje em dia, principalmente com essa realidade de bancos digitais, né, é bastante comum também eu ter as coordenadas de acesso, né, as coordenadas de latitude e longitude que foram usadas para realizar essas transferências, por exemplo, né? Se eu tiver acesso a essa informação, eu consigo também trabalhar esse dado aqui dentro do Analyst Notebook. Então, vou selecionar essa minha conta com a maior suspeita aqui. Eu pego aqui a entidade coordenadas, por exemplo, e faço uma nova expansão controlada. Então, eu já tenho a representação aqui agora de latitude, longitude e as datas e horários que foram usados para movimentação dessa conta. Eu vou só pegar o layout novamente aqui, ordenar novamente para ficar mais claro a visualização de vocês. E uma vez que eu tenho essas coordenadas, obviamente que eu consigo também saber em quais equipamentos foram usados para fazer essa transferência, né? Se foi uma transferência via mobile ou se foi via internet banking, né? Então eu seleciono aqui as coordenadas e botão direito, expansão controlada novamente. Então vou pegar agora aqui equipamento. Aí o I2 já retornou para nós aqui, que ó, nós tivemos alguns acessos, né? Alguns desses acessos dessas coordenadas foram feitos por esses endereços de IP e temos também aqui um número de celular, representado aqui pelo número de e-mail, né? Então a maioria dessas transferências foram feitas via mobile.
Então, no contexto da nossa investigação, eu tenho as coordenadas que foram usadas para essas transferências dessa conta com suspeita e tenho também as coordenadas das agências, né? Por que não plotar tudo isso no mapa, né? Então, vou mostrar isso para vocês aqui. Eu vou selecionar as coordenadas, seleciono aqui as agências, botão direito do mouse e incluir no mapa. E olha que interessante, aqui nós já temos um outro insight. Se eu marcar primeiro aqui as agências, só para a gente relembrar, né? Eu tenho aqui as agências no centro de Curitiba, que é onde foi feito os depósitos, né? E para onde e aonde foram feitas as transferências? Eu seleciono aqui as coordenadas e o I2 está dizendo que a movimentação ocorreu na região de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Ou seja, que só aqui já levanta uma certa suspeita, porque Mato Grosso do Sul é um estado que faz fronteira com o Paraguai, enfim. E aqui agora eu tenho uma visão sistêmica dessa movimentação, né? Então, o dinheiro foi depositado em Curitiba e transacionado em Campo Grande. E agora eu tenho também essa possibilidade de ter essa visão no mapa, tá bom? Então, vou fechar aqui, vou voltar para o nosso diagrama. E uma vez que eu tenho agora todos esses elementos, né? Por que não então fazer uma expansão para identificarmos os titulares dessas contas? Quem são os titulares dessas contas todas aqui desse contexto, né? Então eu venho aqui expandir com configurações. Essa expansão com configurações ela pode ser feita também através dos vínculos, né? Então vou pegar aqui agora o vínculo titular, clicar em OK. E aqui nós rapidamente o I2 vai plotar para nós aqui no mesmo diagrama quem são os titulares dessas contas. Percebam que algumas dessas contas aqui estão associadas a empresas, né? Então tenho aqui essa financeira sendo titular dessas duas contas, tem uma distribuidora de bebidas aqui, e o mais importante, né? O titular da nossa conta com suspeita laranja, que é o nosso John Doe aqui, né? E o I2 já, sem eu nem entrar em outra funcionalidade analítica, eu já tenho um outro insight aqui, que o John Doe aqui, no caso, ele é o titular da conta 321, que é a conta com suspeita, e também é o titular da conta 475. Ou seja, ele usou a conta 321 para pulverização de valores e a 475 provavelmente para receber aí alguma propina, enfim. É algo também que já nos remete a uma atenção especial, né? Percebam que agora eu tenho umas imagens aqui também, né? Se eu tiver, obviamente, um banco de imagens e eu quiser agregar isso também no contexto da minha investigação, é possível. Eu fui parametrizado aqui para colocar essas duas fotos, então é algo que enriquece um pouco mais de detalhes na investigação também, né? Deixa eu só ordenar novamente aqui o diagrama para ficar mais claro para vocês. Vou deixar sempre o portador inicial lá em cima, né, para ficar para que a gente consiga seguir aqui a linha de raciocínio na dinâmica. Fábio, legal, identificamos aqui o titular da conta laranja e o titular dessa conta 475. Uma outra informação que é bastante recorrente, né, que os clientes perguntam muito, né? É possível trabalhar com dados de texto, arquivos PDF, arquivos de Word? Eu consigo aproveitar isso de alguma forma dentro do I2? Sim, consegue. Obviamente que eu não consigo cruzar, né, o conteúdo desses documentos, o teor desses documentos, mas eu consigo referenciá-los aqui no I2, né? Se eu fizer uma nova expansão controlada aqui, selecionar agora documentos, por exemplo, o I2 aqui ele já vai representar para nós aqui, por exemplo, deixa só ele terminar o processamento. Então aqui eu tenho agora aqui, após essa expansão, eu tenho o John Doe e tenho também os elementos que estão relacionados, aqui no caso, essa ligação do saque, por exemplo, um vídeo, né? Como que eu faço para visualizar essa informação, né? Eu consigo visualizar isso tudo por dentro do I2, né? Eu clico aqui com o botão direito, por exemplo, exibir, e ele já vai direto para o player. Atendimento ao cliente do Banco BW, Suzana, bom dia. Com quem eu falo? Então isso aqui é realmente para possibilitar para o investigador ter tudo isso dentro da mesma interface, né? Se eu fizer o mesmo aqui com o vídeo, por exemplo, e botão direito exibir, ele vai abrir já
a ferramenta de reprodução aqui, no caso o Media Player, né? Aqui são todas informações fictícias, né? Só realmente para mostrar a funcionalidade para vocês. Eu vou carregar agora aqui o arquivo Word, né? Conforme eu prometi no início também. Então ele já carregou o documento aqui. O documento, obviamente, é um documento também aleatório, então é só para mostrar que é possível, dentro da mesma interface, eu ter acesso também a essas informações, né? Então, um resumo que foi feito até aqui. Fizemos uma consulta, identificamos um portador associado a mais de 25 depósitos, chegamos às agências em que foram realizados esses depósitos, plotamos essas agências no mapa através das coordenadas de latitude e longitude, identificamos as contas que receberam esses recursos, fizemos um merge, né, nessas informações para ter uma visão consolidada dos montantes que foram depositados em cada conta, identificamos as contas que receberam esses montantes, investigamos a movimentação dessas contas, considerando somente as transferências. Com base nessa investigação, identificamos a conta com suspeita de uma conta laranja e depois, por último, aqui os titulares dessas contas, onde nós identificamos aqui que o titular da conta 321 também é o mesmo titular da conta 475. E aí eu mostrei para vocês essa possibilidade de trabalhar com arquivos Word, vídeos, arquivos de áudio, etc. Então o que nós temos até aqui, né? Diretamente eu não tenho, percebam que eu não tenho nada que correlacione aqui o portador e o titular dessa conta. Então, nesse momento, seria necessário recorrer a uma consulta externa, né? Uma consulta em algum tipo de birô de crédito, por exemplo, ou algum tipo de banco de dados externo, onde eu possa, através de dados cadastrais, por exemplo, ver se eu tenho algo que correlacione esses dois intervenientes, né? Para esse contexto aqui, a iMart disponibiliza um serviço chamado QCred. Então eu vou selecionar aqui o nosso portador e o titular dessa conta. Vou copiá-los aqui para um novo diagrama. Vou colocar num diagrama à parte justamente para ficar mais claro, né, esse processo que eu vou fazer aqui para consultar esse banco de dados externo, né. Então agora eu já estou aqui com o nosso diagrama, eu copiei o nosso portador e o titular da conta para esse diagrama à parte. Eu já tenho aqui agora conectado ao serviço que eu mencionei a vocês, que é o QCred, que é o serviço onde eu, por dentro aqui do Analytics Notebook, eu tenho a possibilidade de consultar esses dados cadastrais. Obviamente que agora eu estou falando de uma base de dados reais, então eu fiz um ajuste aqui com alguns CPFs nossos aqui só para poder ilustrar essa funcionalidade para vocês. Então o que eu vou fazer? Como eu falei, tentar correlacionar alguma informação entre eles. Então eu seleciono aqui o CPF primeiro do John Doe, clico aqui em pesquisa de pessoa, coloco o CPF e nesse momento agora eu estou fazendo a pesquisa a uma base de dados externa. Não se atenham ao nome que aparece, porque como eu falei, estamos utilizando aqui CPFs que nós temos permissão para poder utilizar nessa apresentação. E aí agora o I2 retornou para nós todos os dados cadastrais associados a esse CPF. Então eu tenho uma representação aqui das contas de e-mail, tenho linhas de telefone, tenho empresas que a pessoa pode ter uma participação, né? E agora a ideia é o quê? Ver se será que tem algum dado cadastral aqui que correlacione essas duas pessoas? Então eu vou pegar aqui o CPF agora do Joseph Stace, fazer uma nova consulta. Ele já retornou aqui de quem é. Quando eu coloco diagramar, o I2 automaticamente começa a fazer a plotagem dos registros. E percebam que ele vinculou automaticamente com essa empresa aqui. Ou seja, ambos são sócios, tá vendo, dessa empresa. Eu vou organizar aqui para ficar mais claro essa informação.
Mas olha que interessante, nós já identificamos algo em comum entre eles. Um outro ponto que nos chama bastante atenção é que o Joseph Stacy aqui aparece com informação de óbito. Ou seja, possivelmente alguém pode estar usando aí uma identidade falsa, né, para poder cometer atos aqui, né, ou algum tipo de movimentação interna com o banco. Então, uma vez que eu identifiquei agora esse CNPJ que correlaciona os dois, eu vou pegar, selecionar aqui as conexões e términos e vou levar para o diagrama anterior, para que a gente junte aqui o contexto da nossa história, né, dessa dinâmica da investigação que nós fizemos. Então, quando ele terminar o processamento aqui, eu faço um Ctrl V e automaticamente o I2 já constituiu o vínculo aqui novamente. Então, eu vou fazer aqui uma nova, ordenar novamente aqui essas informações, né? Colocar aqui o formato organização de novo. Então agora nós temos aqui todo o contexto da investigação que foi feita, né? Partimos do portador, identificamos as transações de depósito, identificamos as agências, as contas que receberam esses montantes depositados, investigamos a movimentação de transferências dessa conta, identificamos a conta com suspeita de ser uma conta laranja, chegamos às coordenadas e aos equipamentos utilizados no acesso dessa conta, plotamos tudo isso no mapa, identificamos os titulares, que por sua vez apareceu aqui ele sendo o mesmo titular da conta 475, né, o titular da conta com suspeita de ser uma conta laranja, e mostramos também aqui a possibilidade de trabalhar com dados em PDF, Word, arquivos de áudio, vídeo. E por fim, recorremos aqui a uma consulta a uma base de dados externa, onde, através dessa consulta de dados cadastrais, nós identificamos aqui que o nosso portador e o titular dessa conta, ambos são sócios dessa empresa aqui. Então, com isso, eu consigo fechar agora todas as pontas aqui da minha investigação, né? E aí, com isso, a gente fecha aqui todos os elos, né, da nossa investigação, percorremos aí vários passos, conseguimos demonstrar algumas funcionalidades que são bem interessantes, principalmente para esse contexto de PLD, né, lavagem de dinheiro, e fizemos até uma consulta aqui com o serviço do QCred, que é um plugin que foi desenvolvido pelo nosso time aqui da iMart, e espero que tenham gostado da apresentação. Em caso de dúvidas, fiquem à vontade em entrar em contato. Temos um time técnico altamente qualificado aqui que pode auxiliá-los aí no esclarecimento de dúvidas ou até mesmo na melhor escolha aí de produtos I2 para a sua empresa, né, para a sua organização. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.